Olá, meus amigos. Estamos chegando ao fim da nossa série de mensagens e reflexões acerca da igreja que Deus sempre quis. Essa aqui é a última, né? E nós queremos concluir essa série pensando acerca daquilo que nós devemos, aquilo que Deus espera que a igreja faça em termos de princípios, em termos de esses princípios na prática, né? Como que seriam eles, como que eles seriam aplicados? Nós já vimos no decorrer aí dessa série acerca sobre o início da igreja, quando que foi o seu fundamento, né? Naquele evento onde Cristo pergunta aos discípulos quem os outros dizem que eu sou, e Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus diz sobre esta pedra, sobre essa afirmação teológica, talvez até sobre o próprio Pedro, sobre o próprio Cristo, que é a pedra angular. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E por incrível que pareça, a segunda ocasião onde Jesus usa a palavra igreja é para tratar um pecado. Isso foi surpreendente, né, nessa nossa caminhada aqui, porque a segunda ocorrência da palavra eclesia no Novo Testamento é quando Jesus traz orientações de como tratar um pecado na vida de um irmão que permanece na prática do pecado, né? Isso em Mateus capítulo 18. Fomos para Atos 2, vendo um modelo de igreja, como que a igreja deve funcionar, envolvendo adoração a Deus, tendo comunhão com os irmãos, tendo estudo da palavra. Depois vimos especificamente o batismo, o ingresso aí na família de Deus, acerca da ceia, o memorial da morte e ressurreição de Jesus. Vimos como Deus exerce a sua autoridade, tá bom? Por meio do Espírito Santo, por meio da Bíblia, por meio da igreja, por meio de líderes. E vimos na nossa penúltima mensagem, a nossa última mensagem até aqui, nós vimos acerca da liderança da igreja local, como que Deus estabeleceu então a liderança, os princípios de liderança no Novo Testamento, sobre como que a igreja local deve funcionar. Então, hoje nós veremos acerca alguns princípios que Deus colocou para a igreja dele na prática, como que nós faríamos isso na prática. Mas antes de continuarmos, eu queria perguntar para você, na sua opinião, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer para agradar a Deus. O que fazer e o que não fazer para agradar a Deus. Talvez algumas pessoas responderiam: para agradar a Deus, preciso orar, ler a Bíblia, ir na igreja, ser generoso, ter comunhão, para não entristecer a Deus, né? Não fazer aquilo que Deus reprova. O que seria aquilo que Deus reprova? Fumar, matar, roubar, né? Aquelas respostas populares que são dadas, né? Quando a Bíblia ela fala acerca daquilo que ofende a Deus, a Bíblia usa a palavra pecado, né? E o que é pecado, então? O que ofende a Deus? Pecado é a transgressão da lei. Na Bíblia, existia um povo que estava muito preocupado com regras. Faça ou não faça. O que dizer, o que não dizer, né? Até que uma dessas pessoas chegou para Jesus e fez uma pergunta: Jesus, de todos os mandamentos, daquilo que nós devemos fazer ou não fazer, de todos os mandamentos, qual é o maior mandamento da lei? A gente só pode especular aqui a motivação dele em fazer isso, né? Obviamente, talvez estava querendo agradar a Deus, como também talvez se comparar, né? Visto o contexto em que aquilo dali aconteceu, que Jesus havia deixado um outro grupo sem respostas. Ele chega e pergunta qual é o maior mandamento da lei. Por que ele fez isso? Talvez deseje agradar a Deus, talvez se comparar com as pessoas, né? O foco dessa pergunta está na lei, está nas regras. E nós temos isso. Nós temos isso muito forte no nosso coração. Né? É muito fácil sermos dirigidos por essas regras, por essas leis, pelos mandamentos, sejam eles sociais, familiares, eclesiásticos, né? Civis. Nós temos regras, é muito mais fácil a gente medir e fazer avaliações havendo essa clareza de regras, né? Então, o foco desse homem aqui era na lei, era na regra. E é como se ele dissesse: Jesus, eu quero cumprir o que há de melhor, eu quero ir para as cabeças. Então, fala para mim o que eu devo fazer, qual o maior mandamento. Mas a resposta de Jesus é uma resposta assim revolucionária. Jesus responde que ele não precisa fazer algo. Jesus responde para ele que o maior mandamento não é apenas uma regra, não é uma tarefa.
O maior mandamento está relacionado a um relacionamento, está relacionado a uma pessoa, está relacionado a um princípio de amar, amar a Deus. E é isso que nós encontramos, então, em Mateus 22, do versículo 37 até o 39, né? O perito chegou, perguntou a Jesus, e Jesus responde no versículo 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Jesus responde a ele que o foco, então, não está na lei, o foco está no relacionamento, está no amor. Se nós desejamos ser uma igreja que Deus sempre quis, nosso foco deve estar no relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo. Então, a resposta de Jesus é: ame a Deus, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Quando você ama algo, você se relaciona com isso, certo? Vamos pensar aqui numa série de televisão. Quando você ama o dorama, que está em alta aí, você conhece os personagens, você conhece as histórias, você compartilha isso com as pessoas, você quer que elas vejam, você não admite que alguém fale mal, você não consegue entender como alguém não gosta, né? Porque você está se relacionando, você está se entregando àquela série, você está se entregando, você está servindo aquela série ao promovê-la, ao marcá-la, né, no store, ao divulgar, né? Você tem então um envolvimento com aquilo que você ama. Por isso que Jesus diz que o maior mandamento é amar, amar a Deus. Nós não amamos alguém ou algo que nós não conhecemos. Nós precisamos conhecer a Deus para nos relacionar com Deus. À medida que nós mais conhecemos a Deus, mais nós nos relacionamos com Ele. O que Deus espera de nós é um relacionamento, estarmos envolvidos com Ele, né? Viver para Ele, viver por Ele. Vamos pensar isso no casamento, né? Quanto mais eu amo meu cônjuge, mais eu quero estar com ele. Quanto mais eu quero estar com meu cônjuge, mais eu amo. E assim o amor vai sendo, então, cultivado, vai sendo cultivado. O casamento não pode estar baseado no sexo. O casamento não pode estar baseado no dinheiro, nos privilégios, em segurança, mas o casamento ele deve estar baseado no amor. Então, quando eu amo o cônjuge, eu me relaciono com ele. E na medida que eu me relaciono com o cônjuge, mais eu estou amando. Com Deus é a mesma forma. Mais amor, mais relacionamento, mais relacionamento, mais amor. Ame o Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus. Se você amar a Deus, se nós amarmos a Deus, isso vai gerar alegria no nosso coração. Nós vamos cantar de alegria. Nós vamos meditar na sua carta de amor. Nós vamos falar dele para as pessoas. E esse amor ele vai se intensificando, porque nós não estamos amando regras. Nós não estamos nos comparando com as pessoas. Nós estamos focados em nosso relacionamento com Deus, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Mas pense nos adversários, nos inimigos, pense nas ameaças que podem ter ao amor verdadeiro a Deus. Talvez a gente pode amar o carro, mas o amor ao carro um dia vai acabar, porque o carro vai acabar. O amor ao poder, um dia vai aparecer alguém mais poderoso que nós. Se nós amarmos o prazer, um dia o prazer não vai nos satisfazer por completo. Se nós amarmos a fama, aparecerá alguém mais famoso do que nós. Se nós amarmos a beleza, aparecerá alguém mais belo do que nós. Se nós amarmos a riqueza, um dia aparecerá alguém mais rico do que nós. Por isso que o nosso amor deve ser a Deus, porque esse amor a Deus não vai acabar, não vai acabar. Os outros amores acabarão, mas o amor a Deus não, porque Deus é eterno. É isso que C.S. Lewis nos diz. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Ame ao Senhor, ame o seu Deus, ame com fervor, ame com devoção, ame com entrega, ame com consagração. Ame ao Senhor, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele derramou o seu amor em nosso coração, de acordo com Romanos, e assim nós podemos amar a Deus.
Não apenas amar a Deus, mas também amarmos ao próximo. O versículo 39 fala, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O amor verdadeiro, ele serve. O amor verdadeiro, ele ama as pessoas. Então, o amor verdadeiro, ele é outrocêntrico. O outro está no centro. O amor verdadeiro, ele não é egocêntrico, ter o eu no centro. O amor verdadeiro coloca as outras pessoas como alvo, como objetivo. Eu vou amar as outras pessoas. O versículo 40, Jesus diz que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Erroneamente, algumas pessoas acham que esse mandamento de amar a Deus e amar o próximo só será possível se nós aprendermos a nos amar. Algumas pessoas dizem isso, que nós só aprenderemos a amar o próximo se nós nos amarmos. Mas eu vou explicar para você por que isso é uma mentira, ok? Porque o como a ti mesmo, no texto, ame o seu próximo como a ti mesmo, ele não é um mandamento. Sabe por quê? Porque isso já é natural a nós. Efésios, capítulo 5, versículo 29, diz, além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O como a ti mesmo é um exemplo de como que nós devemos amar o próximo. É como se alguém perguntasse para Jesus, Jesus, como eu devo amar o próximo? Quando que eu devo amar o próximo? Com qual intensidade eu devo amar o próximo? Ele fala, da mesma forma como você se ama, da mesma forma como você se protege, da mesma forma como você foge do sofrimento, da mesma forma como você busca prazer, da mesma forma como você busca alegria, da mesma forma como você zela por segurança, da mesma forma como você pensa em você, da mesma forma como você faz planos para a sua vida, você deve amar o próximo. Então, amar o próximo da mesma forma como nós já nos amamos. Nós amamos o próximo quando nós estamos servindo as pessoas. Servir as pessoas é servir a Jesus. Servir a Jesus é servir as pessoas. Qual a maior manifestação de um nosso amor para uma pessoa que é um pecador condenado? Não foi salvo ainda, está perdido nos seus pecados. Qual a maior manifestação que nós podemos fazer por alguém que já foi perdoado por Cristo Jesus? Para um pecador condenado, a nossa maior manifestação é apresentar as boas novas do Evangelho. É falar do nosso grande amor, é falar do nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, que nos reconciliou com o Pai, que o justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Que o ser humano já é pecador desde o seu nascimento. Ele já é inclinado ao pecado, já está sobre ele a culpa do pecado. E ele precisa ter, então, a justiça de Jesus. A culpa do pecado precisa ser removida e a justiça de Cristo precisa ser imputada. E a partir desse momento que Cristo nos livra da culpa do pecado, ele começa a agir em nós para nos livrar, nos libertar do poder do pecado sobre as nossas vidas. E nós estamos nesse processo de buscarmos a semelhança de Cristo, até um dia que Jesus nos livrará da presença do pecado e estaremos para sempre com o Senhor. Falar do nosso grande amor, falar do quanto Cristo nos ama e quanto nós amamos. E para um pecador perdoado, alguém que já foi alcançado, a nossa maior forma de manifestar o nosso amor é ajudá-lo a ser mais parecido com Jesus. É caminhar com a pessoa, é estar ao lado dela, é ajudá-la a ter a perspectiva de Deus. Num texto, quando Pedro repreende a Jesus, quando Jesus anuncia que vai para a cruz, Pedro repreende dizendo, isso nunca vai te acontecer. Jesus fala, para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do mundo. É como se Jesus estivesse falando para Pedro, você pensa nas coisas do ponto de vista humano, mas não da perspectiva de Deus. Ajudar os crentes, os cristãos, os seguidores de Jesus, é ajudá-los então a ter uma perspectiva de Deus acerca da vida. Discipulado, envolvimento com as pessoas. Então, amar a Deus e amar ao próximo. É isso que Deus espera da sua igreja, é isso que Deus espera do seu povo.
e isso não falta amor a nós. O problema é que o amor que já temos, ele está mal direcionado. Ao invés de amarmos a Deus e amarmos ao próximo, nós acabamos nos amando. E isso é pecado. Ao invés de nós cumprirmos o grande mandamento que Jesus deixou, ame a Deus e ame ao próximo como a si mesmo, nós não direcionamos o amor nesses aspectos vertical e horizontal. Por isso que Santo Agostinho ele define amor como pecado, melhor dizendo, ele define pecado como distúrbio do amor, um amor com convulsão. Timothy Keller resume pecado, define pecado como um amor desencaminhado. Você ama as coisas do que o Criador. O pecado, conforme nós vimos, é a transgressão da lei. E Jesus resume a lei em amar a Deus e amar ao próximo. Então, nós pecamos quando nós não amamos a Deus e não amamos ao próximo. Nosso amor está direcionado a coisas. Nosso amor está direcionado não às pessoas, mas em usar as pessoas. O nosso amor está direcionado a obter poder, fama, privilégios, dinheiro, ao invés de amar a Deus e amar ao próximo. Jesus, ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, fala, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões e pecados. Pela graça vocês são salvos. Perceba, Deus nos amou, grande amor com que nos amou. Gálatas 2,20 diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Querido amigo, não nos falta amor. Nós já somos amados, nós já somos aceitos em Cristo Jesus. Mesmo se nós não recebermos amor das pessoas, mesmo que as pessoas não nos sirvam, nós podemos amá-las, porque nós somos amados em Cristo Jesus. Não busque a sua identidade, o seu propósito de vida no amor das pessoas a você. A sua identidade, o seu propósito de vida encontra-se no amor de Deus por você em Cristo Jesus. Como que nós podemos fazer isso como igreja? Amar a Deus e amar ao próximo. O que nós temos refletido aqui junto como igreja é, ou melhor dizendo, para começarmos isso, que Deus espera de nós para conseguirmos amar Ele e amar ao próximo, em primeiro lugar, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender da intensidade com que nós estamos nos amando e não amando a Deus e ao próximo. Termos a nossa fé depositada em Cristo Jesus. É a obra dele, aquilo que ele começou, ele vai concluir. É crer naquilo nos versículos que nós acabamos de ver, que nós já somos amados, pecadores que foram perdoados, que se arrependeram, que creram, e são amados em Cristo Jesus. E aí nos entregarmos a Deus, nos entregarmos ao próximo. 1 João 3,16 fala o seguinte, sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Sabemos o que é o amor. Cristo deu a sua vida por nós. E nós vamos fazer o que agora? Vamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nos entregarmos a Deus, nos entregarmos ao próximo. Como então agora a gente pode fazer isso de forma coletiva como igreja, né? Então, como que nós podemos amar a Deus? Através da entrega nos cultos, entrega do nosso louvor, entrega da nossa adoração, do nosso coração, das nossas alegrias, dos nossos sentimentos, a entregar ao Senhor a nossa vida e falar, Deus, eu estou aqui por causa de Cristo, tudo girando ao redor de Jesus. Eu estou aqui para te amar. E a minha vida, então, vai ser um culto. Culto individual, culto coletivo, estou aqui para te adorar. Amar os pecadores que ainda não têm Jesus. E aí, como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por meio de relacionamentos, nos relacionando com as pessoas nas casas, apresentando Jesus. Aqui nós temos chamado esses grupos pequenos, de GC,
grupos de cuidado, cuidar uns dos outros, amar as pessoas, servir às pessoas, trazer as pessoas na nossa casa e apresentar que a nossa vida gira em torno de Jesus. E os pecadores que já foram perdoados, ajudá-los a crescer no entendimento da palavra de Deus, da revelação de Deus. Isso através de uma escola, ensinando a palavra de Deus, ajudando as pessoas a compreenderem a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então, se nós fizermos isso, amar a Deus e amar ao próximo, como? Através dos cultos, grupos de cuidado e escola bíblica. Nós cremos que nós vamos amar a Jesus e ajudar as pessoas, então, a serem transformadas por Ele. Quando nós amamos a Jesus, nós vamos ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas é amar a Jesus. Então, que Deus nos ajude a sermos uma igreja que Deus sempre quis, a termos esse compromisso de nos envolvermos na nossa igreja local, através da celebração, através dos pequenos grupos, através da escola bíblica, tudo isso porque nós amamos a Cristo e nós queremos ajudar, servir as pessoas, para que elas também sejam transformadas da mesma forma como nós estamos sendo transformados para a glória de Deus. Lembre-se disso. Vida cristã não são regras. Vida cristã é relacionamento. Relacionamento com Cristo. Viver nele para ele. E aí nós vamos nos relacionar com as pessoas. Que Deus te abençoe, seja diferença na sua casa, seja diferença na sua igreja. Não espere que os outros comecem. Comece por você mesmo. Você fazer a diferença, o seu foco, eu quero amar a Deus, eu quero ajudar as pessoas. Para isso que aqui estou. Que Deus então te abençoe, um grande abraço e nos vemos aí em outros vídeos, em outros momentos de reflexão. Um abraço, que Deus te abençoe grandemente.